galerinha, continuar a correção do ITA. A galera já tá pedindo a correção da OBMAP. Mal acaba uma encrenca, tu já quer outra, cara. Te acalma, meu querido. Daqui a pouco eu já tô corrigindo a OBMAP pra vocês também. Vamos terminar do ITA primeiro. Olha que questão linda. Estamos na 7ª questão. Eu tô tão feliz, cara. Já consegui fazer as questões todas. A de ABCD pra mim mesmo. Só falta traduzir pra vocês. As discursivas, já tô na 3ª discursiva. Devagarzinho, né? Entre uma aulinha e outra, a gente acaba fazendo mais uma questãozinha. Questão 7. Matemática ITA 2018. Considere a seguinte definição. Duas circunferências são ortogonais quando se interceptam em dois pontos distintos. E nesses pontos, suas tangentes são perpendiculares. Faz sentido? Com relação à circunferência C1, que é x ao quadrado mais y mais 4 elevado ao quadrado igual a 7. Circunferência C2, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E a circunferência C3 é x menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Podemos afirmar que somente C1 e C2 são ortogonais, somente C1 e C3 são ortogonais, C2 é ortogonal a C1 e a C3, C1, C2 e C3 são ortogonais 2 a 2. Não há ortogonalidade entre as circunferências. Boa! A primeira coisa que eu faria é um breve esboço dessas circunferências para ver se vale a pena investigar a ortogonalidade entre cada uma delas. De repente, com o esboço, a gente já percebe que algumas não têm a menor chance de ser ortogonais. Então eu vou pegar o meu plano cartesiano, vou fazer aqui um plano cartesiano, xy, e vamos esboçar muito toscamente essa circunferência só para ter uma ideia. Nós sabemos como é que é a equação da circunferência, né? É x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. É a forma reduzida da equação da circunferência. Então eu sei que o centro dessa circunferência é x igual a 0 e y igual a menos 4, né? Menos com menos para dar mais. Então x igual a 0 e y igual a menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui está o centro da circunferência 1. E eu posso escrever aqui raiz de 7 ao quadrado, né? Então o raio é raiz de 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2, alguma coisa, né? Um pouco mais que 2,5. Afinal, 2,5 vezes 2,5 é 6,25. Então, deixa eu ver. 1, 2, um pouco mais que 2,5. Então ele vem mais ou menos até aqui. Esse aí é um esbocinho relativamente honesto para a circunferência 1. O centro é 0, 0, coisa linda. O raio é 3, né? 3 ao quadrado. Então, 1, 2, 3, ela passa mais ou menos por aqui. Essa é a circunferência 2. Olha, se eu faço uma tangente à circunferência 1 e uma tangente à circunferência 2 no ponto de encontro, me parece que tem uma boa chance de elas serem ortogonais. Concordam? Eu vou ter que testar isso. Já a circunferência 3 tem centro em 5 e 0, 5 para x e 0 para y. Esse aqui é 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. O centro da nossa última circunferência está ali no ponto 5. E o y é 0. 4 ao quadrado é 16, é 4 o raio dela. 1, 2, 3, 4. Então essa última circunferência, ela aparentemente tem mais ou menos esse esboço. Mais uma vez, se eu traço uma tangente e uma tangente à circunferência 2, tangente à circunferência 1, naquele ponto de encontro, essas tangentes têm boa chance de serem perpendiculares, certo? Porém, essas duas circunferências, mesmo que elas de repente tenham dois pontos em comum, eu não vejo a chance das tangentes, né, desses pontos serem perpendiculares, não há a menor chance, certo? Então a tangente aqui seria essa, a outra tangente seria essa, e essas tangentes com certeza não são perpendiculares. Então eu não vou me gastar energia comparando a circunferência 1 com a circunferência 3. Eu só vou comparar a
1 com A2 e A2 com A3. Beleza? Pô, peraí. Nós sabemos algo básico de geometria que é essencial em várias questões. Quando eu tenho uma circunferência e tenho uma reta tangente a essa circunferência, ou seja, uma reta que tem um ponto em comum, se eu traço o raio da circunferência naquele ponto de tangência, o raio e a tangente são perpendiculares, certo? Isso é um fato. Bom, se eu descobrir a equação da reta que tem a mesma direção do raio da circunferência 1, eu sei que a tangente é perpendicular a este raio. Se eu traço o raio da circunferência 2 também naquele ponto comum, eu sei que a reta que tem a mesma direção do raio, ou seja, que passa por esse ponto comum e pelo centro da circunferência, é perpendicular à reta tangente. Ou seja, garantir que as tangentes são perpendiculares, as tangentes às circunferências naquele ponto de contato, é o mesmo que garantir que os raios naquele ponto de contato são perpendiculares. Então vai ser mais prático achar a equação da reta que passa pelo centro e pelo ponto comum, achar a equação daquela outra reta que passa pelo centro e pelo ponto comum e testar se essas retas são perpendiculares. Lembra? Na forma reduzida, para que uma reta seja perpendicular à outra, basta que o coeficiente angular seja o inverso do oposto. Ou seja, a minha tarefa aqui é achar o ponto comum entre as circunferências, achar a equação da reta que passa pelo centro e por esse ponto comum e ver se elas são perpendiculares, essas retas. Vou pegar então a equação 1 e a equação 2, vou fazer um sistema entre essas equações para ver o ponto comum. Eu posso, por exemplo, no lugar do x ao quadrado da primeira equação, colocar 9 menos y ao quadrado, né? Isolei o x ao quadrado numa, vou substituir na outra. Ficaria então, no lugar do x ao quadrado, 9 menos y ao quadrado, mais quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Uou, coisa linda! 8y é igual 9 com 16, 25, 7 menos 25. Y é igual, tira 5 dá 20, tira mais 2 dá 18, menos 18 oitavos. Y é igual a menos 9 quartos. Se eu achei o valor do y, eu posso encontrar o valor do x. Vou substituir esse y aqui. Tanto faz substituir numa ou noutra, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, que seria 81/16, é igual a 9. X ao quadrado é igual. Eu vou multiplicar por 16 numerador e denominador. Vai ficar 9 vezes 16, 90 com 54, 144/16, menos 81/16. X ao quadrado é igual. Tira 80, dá 64. Tira mais 1, dá 63. 16. Ao quadrado, vamos extrair a raiz quadrada em ambos os lados, vai dar x igual a mais ou menos raiz de 63/16. Só para ficar bonito, né? Mais ou menos, isso aqui é 9 vezes 7, raiz de 9 é 3, 3 raiz de 7, raiz de 16 é 4. Bom, eu não vou testar o outro lado. Eu não vou testar o outro lado porque existe simetria, né? Certo? Já que esse eixo y passa bem no centro das circunferências, eu sei que o que acontece na esquerda acontece na direita também. Opa, já vamos economizar energia. Então é só agora que a gente descobriu aquele ponto ali. Observem que esse ponto, o x é negativo e o y é negativo também. Então aquele ponto ali que eu decidi usar, ele tem coordenadas que são menos 3 raiz de 7 quartos para o x e menos 9 quartos para o y.
Eu vou achar a equação da reta que passa pelo centro dessa circunferência, que é 0 menos 4, e pelo centro dessa circunferência, e por esse ponto. E vou achar a equação da reta que passa pelo ponto 0, 0 e por esse outro ponto. E vou comparar para ver se essas retas são perpendiculares ou não. Equação da reta, y igual a ax mais b, forma reduzida. Se a equação da reta passa pelo ponto 0, 0, eu já sei que o b é 0. Primeiro eu vou achar a equação dessa reta aqui que tem a mesma direção desse raio da esfera da circunferência 2. Para ela poder passar por esse ponto aqui, então quando y é menos 9 quartos, o x tem que ser menos 3 raiz de 7 quartos. Cancelo o 4 com 4. Vou passar dividindo, menos 9 que divide menos 3 raiz de 7 igual a A. Descobri o coeficiente angular, que vai dar 3 sobre raiz de 7. Aí, claro, né? Se quiser racionalizar, multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo para dizer que é 3 raiz de 7 sobre 7, não tem problema nenhum. Achei a equação da reta, que seria a reta suporte deste raio que foi desenhado. É y igual 3 sobre raiz de 7x mais 0. Eu agora vou investigar qual é a equação dessa outra reta. Se a equação dessa reta tiver um coeficiente angular, que é o inverso do oposto, o inverso, raiz de 7 sobre 3, oposto menos raiz de 7 sobre 3, eu provo que esses raios desenhados são perpendiculares entre si e automaticamente as tangentes a eles também são perpendiculares entre si. Que questão bonita! Só está faltando então para essa primeira teste achar a equação desta reta. Equação reduzida y igual a ax mais b. Esse ponto é o ponto 0 menos 4. Menos 4 para y, 0 para x. Claro, o coeficiente angular, então, que é o ponto onde corta o eixo y, é menos 4. Agora eu vou substituir esse outro ponto. Quando y é menos 9 quartos, o x tem que ser menos 3 raiz de 7 quartos. E o b eu já descobri que é menos 4. Vou multiplicar por 4 ambos os lados. Aí aqui vai ficar 16. Vou somar 16 em ambos os lados, popularmente menos passa mais. Sobrou 7, passa dividindo, menos 3 raiz de 7 igual a A. Vou racionalizar, multiplicando por raiz de 7 em cima e embaixo. Vai dar 7 raiz de 7 sobre menos 3 sobre 7. Cortou 7 com 7. Descobri que a equação daquela reta ali é y igual menos raiz de 7 sobre 3 vezes x mais b, que é menos 4, né, o valor do b. Observa, olha o coeficiente angular de uma, olha o coeficiente angular da outra. O inverso do oposto, ou o oposto do inverso, se preferir. Sim! Provamos que a circunferência 2 e a circunferência 1 são ortogonais. Observe que eu não fiz a prova do outro lado devido à simetria. Olha, o aluno agora, para ver se aprendeu, ele poderia pausar esse vídeo e continuar o teste por conta própria. A gente tem que entender que para aprender matemática não é olhar fazer, meu querido, é fazer. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer se eu não sei? Mas é que nem aquela história de tu tentar, né? Vai pra academia, bota peso e aí tu vai... Putz, ainda não tô preparado para levantar esse peso todo. Aí tu baixa a carga, treina com aquele peso que tu consegue, na hora que tu ficou mais fortinho, tenta de novo. E esse é o momento. Botamos mais carga, agora tenta fazer a repetição. Continua sozinho, cara. Porque se ficar só assistindo, nunca vai aprender. Tem que fazer por conta própria também. Sim. Então vamos lá. Finalizando. Já pausou, já tentasse, agora tu vai ver se tu acertou a segunda parte. Eu vou achar a equação da reta
que passa pelo centro da circunferência C2 e por um ponto comum entre a circunferência 2 e a 3. E vou achar a equação da reta que passa pelo centro da circunferência 3 e por esse ponto comum. E vou testar a ortogonalidade entre eles. Não vou precisar testar embaixo devido à simetria, mais uma vez. Como é que a gente acha aquele ponto comum entre as circunferências? Sisteminha. É C2 e C3, né? Então fazer um sisteminha entre essas duas. No lugar daquele y ao quadrado, eu posso colocar 9 menos x ao quadrado. Então vai ficar quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais... Quem é o y ao quadrado? É 9 menos x ao quadrado. Substituir então a circunferência C2 na C3. Isso é igual a 16. Uou, cancelou o x ao quadrado, facilitando a nossa vida. Menos 10x, 25 com 9 é 36. 34, perdão. Subtraindo 34 em ambos os lados, 16 menos 34. X é igual... menos 18. Menos 18. 18 com 16, 20, 34. Sobre menos 10, então o x é 9 quintos. Se quiser escrever 1,8 não tem problema, eu prefiro fração. 9 quintos. Vamos substituir esse 9 quintos na expressão mais simples. 9 quintos ao quadrado, 81/25, mais y ao quadrado é igual a 9. Vou multiplicar o 9 por 25 em cima e embaixo. Certo? Y ao quadrado é igual a 250 menos 25, 225 sobre 25. Subtrai 81/25 em ambos os lados. (200 menos 80, 120). Devolve 25, 125. Tira 1, 124. Errei. 200 menos 80, 120. Devolve 25, 145. Subtrai mais 1, 144. 144 mais 81, 140 com 80, 225. Agora sim. Extrai a raiz quadrada em ambos os lados, mais ou menos 12 quintos. Claro, mais ou menos, porque pode ser o número de cima ou o número de baixo. Aquele ponto ali tem x e y positivo. Então, achei as coordenadas daquele ponto ali, de ponto comum, um dos pontos comuns entre a 2 e a 3. Quem são as coordenadas daquele ponto? 9 quintos para o x e 12 quintos para o y. Vou achar a equação da reta que passa pelo centro e pelo ponto, e vou comparar a equação dessas retas. Devido à grandiosidade do nosso quadro, eu vou ter que apagar aqui um pedacinho, não tem problema nenhum. Então vamos passar a página aqui do nosso quadro. Eu vou liberar um espacinho, eu não vou mexer no nosso esboço, porque ele está ajudando a gente a compreender o que está acontecendo. Vamos ver se é o suficiente. Equação reduzida da reta, y igual a x mais b. Se passa pelo ponto 0, 0, o b é 0. Mas tem que passar também por esse ponto aqui. Então, quando o y é 12 quintos, o x é 9 quintos. Multipliquei por 5 ambos os lados, 12 nonos, divide por 3, 4 terços é o coeficiente angular. A equação da reta que passa pelo 0, 0 e por aquele ponto comum, a equação suporte desse raio que foi desenhado, é y igual a 4 terços vezes x. Logo, a equação dessa reta tem que ter um coeficiente angular que é menos 3 quartos, o inverso do oposto. Y igual a ax mais b. Esse ponto aqui é o ponto 5, 0.
0 para y, 5 para x. Mas também tem que passar por esse ponto aqui. Então, quando y é 12 quintos, o x tem que ser 9 quintos. 9 quintos. Vamos fazer um sisteminha e achar a equação desta reta. Vou abrir um pouquinho mais de espaço aqui para vocês. Subtraindo, de repente, uma equação da outra, né? Ficaria menos 12 quintos, 25 quintos, multipliquei por 5, numerador e denominador. 25 quintos menos 9 quintos dá 16 quintos. 16 quintos. E b menos b é 0. Cortou 5 com 5. Menos 12 dividido por 16. A igual, divide por 4 em cima e embaixo, menos 3 quartos. Que coisa linda! Nem preciso achar o coeficiente linear. Afinal, eu já sei que a equação dessa reta suporte desse raio que foi desenhado, é menos 3 quartos de x mais b. Não importa quem é o b. Eu já tenho certeza que essa reta que passa aqui e essa outra reta que passa aqui são perpendiculares, porque o coeficiente angular é o inverso do oposto, certo? Uma da outra. Sim! Aqui eu não vou testar, porque não tem menor cabimento, essas aqui serem ortogonais, então eu descobri que C1 e C2 são ortogonais, C2 e C3 são ortogonais. Esta opção está na letra C2 é ortogonal a 1 e a 3 é a letra C. Cara, que questão linda! Eu tenho feito as questões antes, nos intervalos que eu tenho, e depois gravado. Só que vai que eu fiz alguma cagada no meio do caminho e me atrapalhei. Então vamos lá no exercício clássico de humildade, questão 7, letra C. Sim! Linda questão! Só o estudo salva. Deixa de ser vadio, hein? Vamos trabalhar. Beijo!